Recebemos hoje o candidato a deputado estadual pelo Patriotas, Marcos Deichmann. Marcos tem 40 anos, é vereador em Brusque e técnico em radiologia no Centro de Imagem do Hospital Azambuja. Além de mim, Andrei Paloski, participa da entrevista o repórter Marcelo Reis. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Para começar, por que o senhor decidiu ser candidato a deputado estadual? Bem, Andrei, da mesma forma que eu decidi ser candidato a vereador na época, eu sempre fui uma pessoa muito crítica na questão política, antes de ingressar, né, nesse meio, e pensei comigo, não adianta você ficar reclamando, criticando, e você não dá, né, não se colocar à disposição para poder melhorar o que você acha que tem que melhorar. Então foi por isso que eu entrei, né, numa campanha para vereador, ganhei, né, tive uma vitória, não foi minha, foi dos meus amigos, da minha família, de todas as pessoas que confiaram em mim, porque nessa época eu nem consegui fazer campanha. Então por isso que foi muito gratificante para mim, né, uma campanha sem recursos, sem nada, só na confiança da população mesmo que me colocou naquele meio. E vai ser da mesma forma como candidato a deputado estadual. Por quê? Né? Eu acho que eu consegui contribuir bastante com o município, porque também sou presidente da CCJ dentro da Câmara de Vereadores, e na questão de projetos, de leis e fiscalização, a gente está bem atuante dentro da Câmara. Né? Existem muitas questões que devem ser resolvidas no município, mas que é de prerrogativa do Executivo. Muitas coisas nós solicitamos, nós cobramos, mas às vezes, né, como depende do Executivo de executar, às vezes não são feitas e aí não cabe ao vereador a culpa. Né? Então, como nós, como vereador, conseguimos fazer muito pelo município, mas o que a gente quer é mais. Né? O Brusque tem uma capacidade de crescimento, a nossa região aqui do Vale do Itajaí tem muito a ser beneficiada, né? E a gente vê que tem pouca representatividade no Estado, apesar de termos, né, pessoas eleitas, mas que não veem a nossa cidade, a nossa região com tanto carinho. Eu acho que poderia vir muito mais do governo estadual para que a nossa cidade, a nossa região possa crescer. E foi nesse intuito de poder estar lá cobrando essas melhorias para a nossa cidade. Eu acho que como vereador a gente consegue resolver as questões municipais, né, internas, mas eu acho que para Brusque, para a região, né, a nossa região poder crescer, nós temos que cobrar do governo estadual, porque é de lá que também vem os recursos para a nossa cidade. Então foi nesse intuito de abraçar, né, mais essa empreitada aí de poder estar representando realmente a nossa cidade e a nossa região no estado de Santa Catarina. Perfeito. Certo. Caso o senhor seja eleito deputado estadual, qual é o primeiro projeto de lei que pretende propor na Assembleia? Olha, hoje muito se fala até de todos os candidatos, né, que a maioria, que é o corte de privilégios políticos hoje, né? Isso está numa discussão abrangente e eu acho que seria uma das questões. Fazer um projeto de resolução dentro do regimento interno da Assembleia, para que se corte não só a questão de auxílios e tudo mais, porque vou falar, eu não sei qual é o salário do deputado, eu também não estou interessado por isso. A ideia é de entrar e poder representar. Né? Não sei quais são os valores de auxílio, mas eu acho que isso não é necessário, porque eu tenho certeza que assim como vereador a gente consegue manter um trabalho, mesmo não tendo auxílio nenhum, não tendo assessores pessoais, só que como na Câmara, numa esfera estadual, assessoria é necessária, né? Sozinho você não vai conseguir resolver as coisas, só que você consegue diminuir esse número, porque eu acredito que está extrapolando e o dinheiro público, na verdade, ao invés de ser investido, né, no que deveria, está para sustentar o Estado. Né? Então é nesse intuito que nós devemos trabalhar. Seria a minha primeira ação. Se for eleito, dentro do gabinete, fazer esses cortes e também propor, né, por projetos de lei para que esse corte seja geral, não só no meu gabinete, mas que isso se dissimule e possa gerar essa economia para o Estado, para que se possa reverter em benefício, né, em recursos para as cidades. Uhum.
De modo geral, um dos benefícios de ter um deputado estadual da cidade são as emendas parlamentares, né? Qual seria seu investimento prioritário, caso eleito, e se essas emendas serão aplicadas 100% aqui na nossa região? Olha, Andrei, eu acredito assim que quando nós nos colocamos à disposição, assim como vereador, apesar do número de votos que você faz, você acaba representando 138 mil habitantes, né? 130 mil habitantes, que é a média hoje que é a nossa população. Então, você não consegue atender a toda a demanda. Hoje, se eleito deputado estadual, com certeza o Estado, todos os municípios necessitam. Só que cada região vai ter o seu representante, acredito eu. E como eu, representante de Brusque, da região aqui do Vale do Itajaí, com certeza a gente vai se empenhar para que esses recursos sejam colocados aqui, principalmente na cidade de Brusque. Eu sou brusquense, né? Eu amo essa cidade de paixão, eu sei que tem outros municípios ao redor que dependem de Brusque, né? Principalmente na questão educação, a questão saúde, e todo candidato fala, porque eu vou melhorar a saúde, que eu vou melhorar, mas não adianta você fazer promessa, né? Você chega num sistema hoje, como eu entrei para vereador, muitas das coisas que a gente gostaria de fazer é difícil hoje no meio político, mas a gente vem com uma ideia diferente, sabe? De tentar lutar pela coisa certa, do que deve realmente ser feito, sem interesse pessoal. Não tem interesse de crescimento pessoal, de individual dentro da política. A ideia é servir, né? Eu acho que nós estamos nessa vida para servir e a gente tem que contribuir. Então, estando dentro da Assembleia Legislativa, com certeza essas emendas parlamentares vou sim colocar na cidade de Brusque e nas cidades vizinhas que dependem da nossa cidade. Eu trabalho no hospital há 24 anos. Eu sei como é que funciona o sistema de saúde, tanto privado quanto público. E a gente sabe que precisa de investimentos. Hoje o Hospital da Zambuja carrega um fardo muito grande na questão de atendimentos e realmente recursos são poucos, né? Não vem a não ser os serviços que eles prestam. Que ele presta, ele recebe. E às vezes não recebe. Tanto é que o hospital tem um déficit de 1,5 milhão de AIHs que não foram pagos pelo Estado. Né? Então esse dinheiro, esse 1,5 milhão poderia ser investido. E isso já faz anos, né? E já foi cobrado pela administração. Só que cadê os nossos representantes políticos? Para cobrar do governador do estado para que faça o pagamento, porque isso não é uma doação. Isso, na verdade, é um serviço que foi prestado e o hospital tem o direito de receber. Então, esse dinheiro não pode ficar no estado, tem que estar no hospital para fazer investimentos. Né? E investimentos hospitalares realmente demandam de um recurso muito grande, os equipamentos são muito caros. Né? É questão de milhões, casa de 100 mil, 200 mil. Abaixo disso é pouca coisa, são instrumentos pequenos, mas se você quer ampliar o hospital de forma que possa atender toda a comunidade, eu acho que as emendas, os recursos que devem vir, tem que ter uma dimensão maior também, senão a gente fica sempre, né, patinando no mesmo lugar, atendendo só aquela demanda sem aquela perspectiva de crescimento. Perfeito. Na sua avaliação, qual que é o principal problema do Estado hoje e que, enquanto deputado estadual, o que o senhor poderia fazer para resolvê-lo? Olha, Marcelo, eu não vou te dizer que é um problema só do Estado. Eu acho que é a nível nacional. Né? Hoje, eu estive numa viagem para a Alemanha, até pela Câmara, há pouco tempo atrás, e o que pôde se perceber é que o Brasil, em certos aspectos, ele tem muito mais recurso, né, muito mais tecnologia, até que os países de primeiro mundo. E o que se vê que o país não tem é realmente uma questão cultural, né, das pessoas. É aquela questão de se doar, de fazer a coisa acontecer coletivamente, de fazer a coisa pelo coletivo. Né? Aqui as pessoas acabam fazendo muito pelo individual. Vou resolver o meu problema. E ele, se quiser resolver, ele que resolva ele mesmo. E lá no distrito onde nós visitamos é totalmente diferente. Tanto o setor público quanto o privado, quanto as pessoas, elas se preocupam
com o coletivo. Mas isso é o quê? É uma questão cultural, é uma questão de educação. Então hoje qual é a prioridade? Hoje, se nós quisermos mudar o nosso país, o nosso estado, o nosso município, qual é a base? A base é a educação. Você melhorou a educação, você acaba formando pessoas, né, mais intelectuais, que saibam resolver as situações, que fiquem menos dependentes do poder público. Eu acho que a dependência hoje do poder público é um caso muito sério hoje no nosso país, porque todos querem cobrar do setor público, né, mas também não contribuem para que a coisa ande, né? Então essa dependência, com certeza, o meio político ele acaba gerando essa dependência justamente para, na época das eleições, você ter as pessoas a quem recorrer para ganhar o voto. Não, eu te arrumo isso, te arrumo aquilo. Então, isso nós temos que acabar. Temos que acabar. Você tem que dar a vara e a isca, ensinar a pescar para que ele possa se desenvolver sozinho, né? O cidadão ele tem os direitos, mas também tem os seus deveres. É isso que a gente tem que fomentar. Então, eu acho que um investimento maciço em cima da educação, tanto nas escolas municipais, estaduais e federais, né, que são subsidiadas pelo governo, eu acho que isso vai dar não é uma coisa que vai se colher hoje, de hoje para amanhã, né, mas nós temos que fazer planejamento. Tudo que nós fizermos daqui por diante, talvez a gente não vai colher os frutos, mas fazer um planejamento para que isso aconteça daqui 20, 30 anos, 10 anos, né, para que realmente esse crescimento, né, essa questão cultural de desenvolvimento do nosso município, estado, país, realmente aconteça. Não adianta a gente ficar, às vezes, atrás de um teclado, reclamando nas redes sociais e tudo mais, mas você não contribuir para que aquilo aconteça, né? Então é isso que eu acho que assim, a prioridade é realmente a educação, desenvolver talvez projetos de leis que incluam outras disciplinas dentro da grade curricular das escolas municipais, estaduais. Que disciplinas? Eu acho que deveria ter. No meu ensino médio, eu tive direito para as pessoas conhecerem realmente quais são os seus direitos, seus deveres, né? A educação moral e cívica também deveria de ser incluída novamente. Preparação para o trabalho, desenvolver na época existia o segundo grau com magistério e tudo mais. As pessoas já saíam do segundo grau com uma certa qualificação profissional. Hoje não tem. Hoje se tem as matérias básicas, cada vez estão tirando mais, né, da grade curricular, e as pessoas acabam não tendo esse desenvolvimento cultural, essa questão de conhecimento. Então nós temos que desenvolver. Questão de trânsito, hoje se fala muito, porque questão de trânsito não há educação no trânsito. Por que não incluir na grade curricular das crianças? Elas é que nos cobram. Eu tenho 3 filhos. Às vezes dirijo, né, o sinal está vermelho, pai, está vermelho, não pode passar. Por quê? Porque aprendeu na escola. E é muito mais fácil a gente seguir sendo cobrado pela criança, né, do que do próprio adulto. Isso acaba virando intriga. Então, se nós aplicarmos esses recursos, esse desenvolvimento nas crianças, nos jovens hoje, eu acho que nós lá na frente vamos colher o fruto desse trabalho. Então eu acho que é com planejamento, visando lá na frente e não agora. A política de apagar fogo não adianta mais, porque você apaga o fogo aqui, vai ter fogo aqui e aí você não consegue dar conta da demanda. Você tem que atender as demandas urgentes, mas fazer planejamento futuro, para que lá na frente as coisas se estabilizem e você não precise ficar, né, nessa bola de neve toda hora que não para de crescer. Então essa eu acho que é a meta de fazer esse desenvolvimento nas escolas. Também sou presidente da PP, de 3 escolas que meus filhos estudam. Também sei da dificuldade hoje que os colégios municipais encontram. Por quê? Porque não tem recurso. Não existe recurso suficiente para atender a demanda, né? Cada vez as pessoas estão saindo mais do colégio das escolas privadas, ingressando nas municipais. Por quê? Por causa da questão financeira, é muito tributo, muitos impostos, e as pessoas acabam não dando conta. Vai aonde? Sobrecarrega a questão do público, né? Porque é de graça, não precisa pagar, de graça entre aspas, porque a gente paga, né? A gente contribui para ter esse serviço, só que de forma ineficiente, porque esses recursos, ao invés de serem aplicados totalmente nos serviços, né, que atendem a população, aí vem a questão de ser gasto com o próprio Estado,
né, para manter a máquina do Estado. E isso é que a gente tem que começar a reverter, aos poucos reverter, e aí sim a população ter esse benefício dentro de alguns critérios para que eles possam exercer também os seus deveres dentro da comunidade. Certo. O seu partido até pouco tempo tinha outro nome, né? Era chamado de PEN, que era um partido com uma causa ecológica, né? A mudança do nome significa também uma mudança na ideologia do partido? Qual a sua visão sobre isso? Olha, Marcelo, a mudança do nome, na verdade eu nunca dei muita bola para o partido, sabe? Infelizmente nós temos que... eu não gosto de ficar enaltecendo o partido, não sou aquele político partidário que defende a bandeira. Eu acho que a gente tem que defender a comunidade. A gente está ali para defender as questões coletivas, né? Trabalhar na política para atender as questões coletivas. E essa questão de mudança de nome, mudou o estatuto, mas isso ocorreu na época em que o nosso candidato a presidente, o Jair Bolsonaro, ele estava no PP, se eu não me engano, e mudou de partido. Então ele veio para o PEN. E uma das condições que ele deu para o partido, para o presidente do partido, é que se mudasse o nome e também o estatuto, com algumas regras, né? Então foi mudado, foi feito tudo da forma que foi combinado, só que infelizmente, eu digo infelizmente porque seria muito bom hoje ter Bolsonaro no nosso partido, mas infelizmente algumas coisas acabaram não se acertando, e ele acabou saindo do partido, então buscando a sigla do PSL, né, na qual hoje ele domina 100% do partido. Então, e com isso, então, o PEN, que era o Partido Ecológico, resolveu ficar com o nome Patriota, né, já que foi feito toda essa mudança. Então hoje o PEN se transformou em Patriota, com o estatuto, né, com uma questão de ideologia, de direita ou esquerda, mais direita. Eu sigo uma ideologia, né, de direita, mas independente, hoje eu assumo o meu mandato pela minha pessoa, não porque o partido manda. Eu tenho abertura total para cumprir o meu mandato conforme eu acho que é certo ou que é errado, né? Então desta forma, estar no Patriota é muito bom, porque você não tem essa pressão partidária em cima de você para que você tenha que fazer as coisas para conseguir outras coisas, né? Então eu sim, graças a Deus, eu estou bem tranquilo nos trabalhos por não ter essa pressão. Perfeito. Você está no seu primeiro mandato como vereador, né? E caso eleito, você teria que deixar esse cargo. Não teve uma rejeição de quem o elegeu? Olha, Andrei, eu achei que... Tanto é que eu pensei muito nessa situação, né, inclusive até pelas questões pessoais que eu venho tendo desde do final do ano passado, né, que o meu pai ficou doente, ficou 60 dias internado, depois faleceu. Logo em seguida a minha mãe adoeceu, então eu tive que correr atrás, teve que passar por cirurgia, ficou internada em Blumenau. Depois disso, a minha esposa, depois que consegui resolver o problema da mãe, a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama, está fazendo tratamento até hoje. Então, assim, são coisas que você, mesmo sendo político, tendo que atender a comunidade, você também é um cidadão normal, você tem as suas questões pessoais, né? Então, eu pensei muito, refleti, só que eu tive o apoio. E essa questão de hoje, porque é meu primeiro mandato, não completei meu mandato e já vou querer pular para uma esfera estadual, vou abandonar Brusque, digamos assim, às vezes se coloca, mas eu acho que não. Eu não vejo por esse lado, né? Os 2 anos, se eleito, os 2 anos que eu cumpri meu mandato na Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que eu fiz um trabalho muito bem feito. Com certeza, com mais 2 anos, poderia fazer muito mais. Só que a partir do momento que você, eu acho que é uma oportunidade de você alcançar maiores objetivos para a nossa cidade, né? Como vereador, você não tem como investimento financeiro, você não tem como buscar recursos para investir, né? E eu não levo a questão partidária como outra vez questões pessoais. Eu quero contribuir. Então essa é a oportunidade de você alcançar uma esfera maior para poder trazer mais recursos.
Então não é que eu vou abandonar a cidade. Na verdade, eu vou estar ajudando muito mais ser eleito. Né? Eu vou estar olhando de uma forma mais ampla o nosso município, trazendo recursos, cobrando do governo do estado para que se olhe para a nossa região. Né? Que hoje, na verdade, eu acredito que está meio esquecida pelo governo do estado. Então, essa cobrança, né? Por isso que eu quero estar livre para poder cobrar, não quero estar amarrado a nada. Eu quero, da mesma forma que estou como vereador, eu quero estar lá cobrando, ciente do meu trabalho. E aqui no município, independente do governo que esteja, eu quero ajudar, porque nós não estamos aqui para ajudar partidos ou grupos políticos. Nós estamos aqui para ajudar a comunidade, a cidade, o cidadão. É para isso que nós estamos na política. E é dessa forma que eu vejo, e por isso que eu abracei essa oportunidade para que eu possa, não só como vereador, mas também como deputado estadual, poder trazer muito mais para a nossa cidade e para a nossa região. Certo. Qual a sua avaliação sobre esse grande número de candidatos aqui em Brusque? O senhor acredita que tenha candidatos que querem fazer dessa eleição apenas um trampolim para 2020? Olha, Marcelo, eu acho que tem sim. Eu acho que tem sim, mas eu acho que todos têm o direito de se candidatar, né? Eu apesar de algumas críticas de alguns candidatos, né, por achar que é uma besteira todo mundo se colocar, porque deveria todo mundo se unir para apoiar 2 ou 3 e eleger um. Aí você pergunta para esse candidato quem é o melhor. Pergunta se ele abriria a mão e apoiaria outra pessoa. Quem ele apoiaria? Qual é a resposta? Eu. Então o ego e a vaidade às vezes acaba sendo maior, né, do que a própria vontade de ajudar. Então eu vejo assim, ó, eu acredito no meu trabalho. Então por isso que me coloquei à disposição e eu tenho um ideal. Não é estar concorrendo com ninguém, querendo ser melhor. Eu tenho um ideal de estar cada vez mais num cargo onde eu possa ajudar cada vez mais pessoas. Essa é a minha intenção. Se há candidatos demais, tudo bem, que bom. Eu acho que até as pessoas têm mais opção do que você colocar uma pessoa, às vezes, que não tem credibilidade, e as pessoas acabam tendo só aquela opção, que é o que acontece às vezes. Você, vou votar para ele, tem que votar para ele, porque não tem opção. Aconteceu isso nas eleições presidenciais, quando vai para o segundo turno, não gosto dos dois, mas vou votar naquele porque eu não tenho opção, pelo menos para tirar aquele. Da mesma forma iria acontecer se nós tivéssemos um candidato só. Será que essa pessoa iria contribuir para a nossa cidade? Ou às vezes é um interesse pessoal? Então eu não vejo isso há muito candidato. Hoje Brusque tem uma média de 80 mil eleitores, se não me falha a memória, 80, 85, e eu acho que dá para eleger um. Eu, segundo a minha legenda, preciso de 12 a 15 mil votos para 80 mil eleitores, mais a região, né? Aí existe a questão também de se falar, porque as pessoas da cidade votam em candidatos de fora, em vez de prestigiar os que estão na cidade. Só que os candidatos aqui não estão buscando voto em outro município? E aí? Não adianta você reclamar da população que vota nos candidatos de fora e você sai daqui para procurar voto em outro município, porque lá também tem candidato. Então você força os eleitores dos outros municípios a votar em você, que estão fazendo da mesma forma. Então você deveria fazer campanha dentro do município só, e não buscar votos de fora. Então é uma questão muito... É muito questionável isso, né? Eu na verdade, assim, eu estou indo sem recursos para minha campanha, só recursos próprios, poucos recursos, não aceito doação de campanha, não aceito fundo partidário, tive que abrir as contas, vou prestar minhas contas para a população, tá? Tive material que veio do partido, veio já vinculado com outros candidatos que eu não conheço e também não dei permissão para que se colocasse um número, já veio pronto, isso eu não concordo, porque eu acho que ao menos a pessoa deveria chamar, conversar, ver quais são as ideias, conhecer essa pessoa, buscar o passado dela, para saber se essa pessoa é boa ou não é, para você apoiar. É dessa forma, eu acho que as pessoas têm que começar
o cidadão, principalmente, a parar de reclamar, né, num contexto geral, de generalizar tudo, porque hoje a política está desacreditada. Eu também estou desacreditado, só que eu estou lutando para que as coisas aconteçam. Né? E no modo geral, o cidadão está desacreditado e acaba dizendo, não vai mudar nada, não adianta, pode botar qualquer um, que é tudo farinha do mesmo saco. Por quê? Porque não quer se dar o trabalho de saber o trabalho daquela pessoa que está ali. Não quer buscar conhecimento. Então isso acaba, é mais fácil você jogar tudo para o ar do que você trabalhar em cima daquilo que você quer lá na frente. Né? Então esse número de candidatos não me incomoda, porque assim, se eu for eleito hoje, se eu fizer 15 mil votos e entrar na Assembleia Legislativa, com certeza eu vou ficar muito feliz. Se eu fizer 2 mil votos ou 1.000 votos, vou ficar feliz também, porque os meus votos vão ser de confiança. Não vai ser voto comprado, não vai ser voto manipulado, vai ser da mesma forma que eu ganhei para vereador. Meus amigos, minha família e nas pessoas que confiam em mim. E aí sim eu vou ter liberdade para poder trabalhar em cima daquilo que eu acredito e em cima daquilo que as pessoas querem de mim. Que possam cobrar tranquilamente e eu possa falar o que eu quiser, usar a tribuna e usar o meu trabalho para conseguir as coisas sem ter rabo preso com ninguém, sem dever nada para ninguém. Isso eu não quero. Eu só quero dia 7 de outubro, ganhando ou perdendo as eleições, eu quero deitar no meu travesseiro depois das 17 horas e eu quero dormir tranquilamente com aquela sensação de dever cumprido. Somente. E o material que o partido trouxe, eu não vou usar. Eu pensei, vou fazer mesmo, já mandei fazer, vou prestar conta, tem que abrir conta e tudo mais, fazer uma coisa legal. Não vou usar muito recurso também, porque eu não tenho, mas do que vai ser usado vai ser apenas meu. Porque eu acho que se eu não me engano, uns falam que foi 6, outros 2,6 bilhões para fundo partidário, enquanto escolas estão aí caindo aos pedaços, hospitais sem recursos, e você financiando campanha de políticos que já estão lá há muito tempo e até hoje não fizeram nada para mudar, eu não concordo. Eu acho que isso também teria que acabar, né? Mas aí já é da esfera federal. Quem sabe mais para frente a gente não consiga também dar um basta nisso daí. Perfeito. Existem críticas em relação ao governo do estado pelas antigas secretarias regionais, que hoje são as ADRs, né? Você é contra ou a favor da manutenção delas e por quê? Olha, eu acredito que eu sou favorável a essas, porque assim, quando você regionaliza, você consegue monitorar melhor as demandas de cada região do que você centralizar tudo numa esfera só. Agora é tudo lá quer resolver um problema? Pô, lá no extremo oeste. Se quiser resolver um problema, vai ter que vir a Florianópolis. Essa distância é um problema sério. Então eu acho que você distribuir agências do governo, né, não precisa ser também de forma muito abrangente. Eu acho que você regionaliza 6, né, não sei o número de regiões hoje que seria necessário, mas se você fizer uma pesquisa de hoje de população, né, de quase aquela região tem quantos habitantes aqui, para você dimensionar isso, eu acredito que seria bom. Da mesma forma que hoje um deputado, se for deputado, você não consegue abranger todas as demandas de Santa Catarina sozinho, ou até da região. Né? Você vai ter que ter o seu grupo de assessoria. Então, da mesma forma, eu acho que essas agências seriam uma assessoria do governo do estado. Né? Hoje as pessoas precisam disso, não para se tornar dependente disso, mas para que se resolva o problema das regiões, que se coloquem realmente pessoas capacitadas. Porque hoje o que se vê é que quanto mais órgãos dentro do governo em geral se formam novas secretarias, novos blocos, novos grupos, é tudo cabide de emprego. Não se coloca pessoas técnicas. Então hoje já está tudo meio que arrumado dentro. Você vê nos bastidores hoje da política, das campanhas, que rola muito dinheiro, muito negociada, já está tudo carta marcada. Se eu ganhar, você vai para lá, você vai para cá, você vai para cá. Isso já
isso irrita, sabe? Porque a gente já sabe quais são as pessoas que vão ser sempre os mesmos. As pessoas que pulam de galho em galho. Não, eu vou para lá porque ali eu vou ganhar isso aqui. Agora eu vou sair daqui, eu vou para lá. Então os partidos se unem, acabam fazendo esse trabalho, não por pensar no crescimento hoje da nossa sociedade. Na verdade é para abraçar as questões de cargos políticos, de poder estar lá e assumir aquele cargo para quê? Para que eu possa ter recursos para me reeleger depois. Essa é a questão. As pessoas hoje, a maioria do sistema político, vou dizer a maioria, porque eu não me incluo, e eu sei que tem muitas pessoas que não se incluem, que querem realmente a mudança, mas a maioria se inclui nisso. Já negociado, tem cargo lá, e aí você acaba fazendo o quê? Aquele cargo ali já vai te dar uma base para você trabalhar em cima da próxima campanha e se reeleger. E você não está preocupado em resolver o problema agora, e sim preocupado para outra eleição. Você vai trabalhar em benefício seu. E é isso que acontece, e é isso que também nós não podemos permitir. O senhor trabalha no Hospital Azambuja e na Câmara faz críticas a problemas da saúde com certa frequência, né? Enquanto deputado, o que o senhor poderia fazer para melhorar essa situação, além do que já propôs com emendas para o Hospital Azambuja, por exemplo? Olha, eu acho que o Hospital de Azambuja, eu até fico meio indignado até me pronunciei na Câmara há um tempo atrás, e houve até uma polêmica entre os vereadores ali, mas o que se vê hoje em época de campanha? Todo mundo traz dinheiro para a cidade, traz isso, traz aquilo, porque eu trouxe isso, trouxe isso. Muitas das coisas, se as pessoas forem pesquisar do que se fala dos candidatos, é mentira. A pessoa nem estava presente na época. É o famoso papagaio de pirata. Está sempre em cima do ombro de alguém para poder aparecer. Vieram verbas, mas que não fizeram, teve um benefício, teve, mas não traz a solução necessária hoje para o nosso hospital. O Hospital de Azambuja é a minha casa, eu estou mais lá do que dentro da minha casa. Eu vivo o hospital, eu vivo as pessoas assim que precisam, a necessidade que as pessoas têm de serem ajudadas. Às vezes quando você consegue ajudar de alguma forma, eu me sinto totalmente realizado, não tem preço que pague isso. Só que quando você não consegue, quando você não tem um alcance necessário para poder ajudar e contribuir, né, para resolver o problema daquela pessoa, realmente é frustrante, sabe? A gente se coloca na posição daquela pessoa, daquele paciente. Da mesma forma que nós atendemos o pessoal de câncer, né, que a gente faz os exames de tomografia, ressonância magnética do Santo Antônio, que hoje é referência, né, em tratamento oncológico na nossa região. Então, assim, é difícil, sabe? É difícil a gente ver as pessoas pelos corredores lutando contra o tempo, porque eu acho que a partir do momento que você é diagnosticado com câncer, você acaba lutando contra o tempo, correndo contra o relógio, porque você já sabe, a ideia que você tem de início é que você já sabe o seu fim. E aí você tem que lutar para que aquilo não aconteça. Né? E a gente vê as filas de espera, e hoje o Hospital da Azambuja já tem todos os projetos de UTI neonatal, que muito se fala, mas pouco se traz. Não se trouxe nada, não vi ninguém se manifestar a respeito disso. Só para aparecer na matéria, não adianta, tem que ir lá brigar e trazer realmente recursos para que isso seja implantado. A questão de cirurgia oncológica, alta complexidade, né, de cirurgia ortopédica. O cirurgia ortopédica vai na rede pública para ver quantas pessoas que estão aí precisando de prótese, precisando de uma cirurgia, tem que ficar esperando pelo Marieta, porque eles são alta complexidade. E nós já fizemos esse serviço no Azambuja. A gente faz esse trabalho, só que só pode fazer particular o convênio, porque o Estado não libera credencial para o hospital fazer. Quem é que vai cobrar? Existe algum deputado que foi lá cobrar? Algum representante que foi lá cobrar junto? Não foi. Isso já vem de tempo, desde a época do Fabiano, do administrador, agora com o Evandro. A gente está lutando para que isso aconteça. Cirurgia oncológica poderia estar sendo feito.
Por que não acontece? Porque por interesses políticos, tá? Vou ser bem real. Cirurgia oncológica dentro do hospital Zambuja hoje só não é feito por questões políticas e de interesse. Por quê? Porque não tem nenhum representante hoje político que vai ao governo do estado e abraça essa causa e lute para que o Hospital da Zambuja tenha essa referência de oncologia, e também existe interesse dos hospitais hoje que atendem, que são referência em oncologia, que não querem abrir espaço para outros. Por quê? Né? Você poderia dividir a fatia. Existem pessoas morrendo na fila, mas o que a indústria, hoje o comércio, vamos colocar a indústria da oncologia, digamos assim, ela é milionária. Vem muito recurso para hospitais hoje que atendem oncologia. Você acha que eles vão querer dividir a fatia? Mais fácil deixar as pessoas morrendo na fila do que eu perder essa fatia do mercado. Então esse é o pensamento hoje. Por isso que o Hospital da Zambuja não tem. Agora, se tivesse um representante que brigasse pela causa, que fosse no governo do estado e mostrasse os números hoje que eles devem saber. Só que como está tudo meio amarrado, ninguém fala de ninguém. E é por isso que eu quero ter liberdade. Eu quero entrar na confiança do voto, eu não quero entrar amarrado com nada. Da mesma forma que eu faço. Se hoje tivesse esse problema na cidade, eu com certeza usaria a tribuna e cobraria do Poder Executivo tranquilamente. Assim como eu agradeço, assim eu também cobro, também critico e não vou ter problema nenhum. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Então, o Hospital da Zambuja hoje é um hospital regional. Visite um hospital regional, para quem nunca teve conhecimento, visite o Hospital Regional de Florianópolis, para ver as pessoas deitadas no corredor em cima de uma maca lá, 3 meses com a perna quebrada, esperando a cirurgia. Isso é vida, isso é respeito com o ser humano. Eu fico indignado e ao mesmo tempo emocionado, porque a gente sabe, eu vivo isso dia a dia, a gente sabe da necessidade. Inclusive teve uma senhora que semana passada, até não foi no fim de semana, que veio pedir ajuda, porque estava 12 dias internada e com uma cirurgia de câncer para ser transferida para o Santo Antônio. E não tem vaga, 12 dias internado esperando a transferência. Liguei para cobrar, vamos agilizar. Só que assim como ela, existem mais de quantas mil pessoas esperando. E quem é que dá atenção para isso? Eu tenho as minhas limitações. Só que é isso que eu quero alcançar. Eu quero alcançar um patamar maior para poder ter condições para ajudar mais gente, para ajudar mais pessoas, para que realmente sejam assistidas. As filas de cirurgia hoje no município estão quanto? Não tem dinheiro, não tem recurso. Teve uma entrevista esses dias aí, a questão da educação da escola, perguntaram para um candidato por quê, né, que hoje já é representante, vamos ser sinceros, já é nosso representante, perguntaram qual é a questão, na questão de reforma das escolas estaduais. A gente vê como é que está. Se existe alguma previsão de investimento na reforma das escolas e tudo mais, e a resposta foi que já tem um projeto de lei aprovado que a responsabilidade das escolas estaduais vai cair para o município. Mais uma coisa para o município pagar? Será que o Estado vai dar esse recurso para o município poder manter as escolas estaduais agora que vão ser municipalizadas? Será que vai ter? Porque pelo que eu vi nos dados ali, em 2015, a Santa Catarina arrecadou 47 bilhões para a União e recebeu de volta 8 bilhões. Então a gente só paga e não recebe nada. Quem é que vai sustentar isso? Cada vez está se jogando mais as coisas para o município. O prefeito que se vire, o prefeito que se vire. E aí eu tiro da minha responsabilidade. E quem é que tem que cobrar do governo do Estado? Não é o deputado? Então essa é a função do deputado, ter que cobrar do governador do estado, para trazer recursos para o município para que possa se manter. Só que hoje ninguém faz. Simplesmente não, agora não é mais problema meu, agora é lá. Por isso que as prefeituras hoje não têm mais condições de manter o seu serviço. Está tudo jogado para o município, agora vocês são responsáveis. Só que você tem que dar também respaldo para que possa se manter. E é o que não acontece. Cada vez menos as arrecadações caem e o número de serviços que você tem que manter é maior e a população cresce, tudo cresce.
Né? O hospital hoje atende quantas pessoas? Atende de Cidade Guabiruba, Botuverá, isso vem de Canelinha, vem de Nova Atlético, porque urgência e emergência você não pode negar. Vem Gaspar. E aí? Quais são os investimentos? Essas cidades têm que trazer recursos para cá também. Para que possa, o Hospital da Zambuja tem condições de crescimento muito grande. Só falta investimento e pessoas que olhem realmente para a instituição. Há muitas críticas, há muitas deficiências também, com certeza. Só que sem recursos não tem como manter. Hoje nós temos o Serviço Público de Saúde das unidades básicas, a gente sabe que atende uma demanda, mas é precário. E tudo acaba levando ao hospital. Tudo leva ao hospital. Qual é o único hospital hoje que tem uma estrutura de atendimento para poder fazer um atendimento de qualidade, digamos assim, uma estrutura maior para poder atender a população? Existe em Brusque? Um hospital público, não é público, é filantrópico, mas que atende SUS? Não, hoje é só o Azambuja. Por isso que ele é o mais criticado, por isso que é o que mais recebe o número de atendimentos, porque só tem ele. A partir do momento que você aparece mais, você recebe mais críticas e também mais elogios. Mas eu tenho certeza que assim, a administração, dependendo da administração, sempre tentou lutar para que isso aconteça. Só que realmente não tem ninguém que olha, né, de fora para poder fazer o hospital crescer e poder realmente dar aquele atendimento necessário para a nossa comunidade, principalmente alta complexidade. Por isso que hoje o município gasta muito em levar paciente para fora, leva para outras cidades, porque hoje nós não temos. Só que o serviço já é prestado na cidade. A maioria dos serviços já é prestado na cidade, dentro do Hospital Zambuja. Só que não é credenciado pelo governo do estado, então ele não pode realizar. Né? Cirurgia ortopédica de coluna, de bacia, quadril, isso é feito quase todos os dias. Só que não é credenciado, então as pessoas têm que aguardar 1 ano, 2 anos na fila para poder ser transferido para o Marieta, que já atende toda uma região. E aí o que acontece? A pessoa fica à mercê disso daí. Quem é que cobra lá? Alguém está cobrando lá para que isso aconteça em Brusque? E eu não vi ninguém até agora. E é isso que eu vou lutar. Eu vou lutar para isso, vou lutar para vou dizer assim, educação, escola. Tanto é a questão hoje que nós temos da Polícia Militar, a questão do fundo. Se nós queremos qualidade de vida, nós temos que cobrar lá também. Quem foi cobrar lá o número de efetivos aqui para Brusque? Teve alguém que foi cobrar lá? A gente sabe que também está precário. Só que eles fazem um trabalho tão excelente que não deixam que as estatísticas hoje, né, aumentem ou diminuem. O serviço que a Polícia Militar, que o Bombeiro, a Polícia Civil presta hoje para a nossa cidade é um serviço de eficiência pelo número de efetivos que tem, entendeu? É um trabalho de excelência. Então, só que nós temos que buscar quantas pessoas estão vindo para Brusque, para Santa Catarina, né? Vamos colocar que é o segundo estado com melhor qualidade de vida hoje no Brasil. Então nós temos que lutar para que continue. Empresas hoje, empresas que exportam, diminuiu, né? De 1900, acho que foi de 2000 a 2012, teve uma diminuição considerável. Por quê? Só se cobra e não investe. Então nós temos que fazer do nosso estado esse crescimento, fazer com que empresas venham para cá, que gerem emprego. A carga tributária hoje você vê abertamente as pessoas dizem, cara, se eu não sonegar minha empresa não sobrevive. É esse tipo de coisa que a gente quer? Não. O empresário não quer deixar de contribuir, só que ele é sugado até não poder mais. No fim, ele não consegue dar conta de manter a sua empresa. Então, essa questão da carga tributária também deve ser revista, para que as empresas possam sobreviver e assim o que acontece? Começa a produzir mais, produzindo mais, elas acabam gerando mais empregos, né? Então as pessoas acabam gastando mais. Então se você diminuir a carga tributária para as empresas, elas podendo produzir mais, investindo mais, elas vão gerar mais empregos e a população automaticamente recebendo seu salário vai gastar, a contribuição vai cair no cofre do Estado do mesmo jeito. Então você não precisa sugar do empresário. Porque no fim se torna uma arrecadação mais abrangente e acaba numa dessa arrecadando até mais. Então são várias coisas assim que tem para ser melhorado, uma demanda muito grande de coisas erradas que precisam ser revistas
e planejadas, não resolvidas de um dia para o outro. Existem situações de emergência, né, de urgência e emergência, mas existem as preventivas. Como é que a gente vai fazer essa prevenção? Pô, essa situação aqui, por que aconteceu? Ah, foi por esse fato, esse fato, esse fato. Então você acaba, dentro desse contexto, você acaba fazendo um estudo e aí você desenvolve projetos para que lá na frente não aconteça mais isso. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir mudar a política hoje e o desenvolvimento social. Fora isso, não vejo solução. Uhum. Como você mesmo falou, hoje os órgãos de segurança sofrem com falta de pessoal, né? Falta efetiva. Isso acontece na Polícia Militar, na Civil, no GP, nos bombeiros. Só que ao mesmo tempo os gastos com o pessoal do governo do estado estão estourando. Como a gente pode prover esses cargos e ao mesmo tempo manter dentro do limite das contas públicas? É que nem eu falei para você no início, Andrei. Eu acho que depende de cada representante, né, fazer a sua parte. Eu acho que a partir do momento, não adianta você ficar só no discursinho pré-eleitoral e depois chega lá, você aproveita todo o estado para montar uma estrutura para que você não saia mais de lá. É que você tem que estar tranquilo. Você vai ser eleito, vai ser pela vontade da população, pela confiança que vai ter. Não vai ser por compra de voto. A partir do momento que você compra o voto, você tem que pagar de algum jeito. E aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar o Estado. E aí onde que vem? Questão de cargos e tudo mais, porque a gente sabe que no meio político também hoje, vamos dar um exemplo, se eu te arrumar um emprego no meu gabinete, eu vou te pagar 6 mil reais, só que tu vai receber 10. 4 é para mim, porque eu tenho que já montar o meu esquema de campanha para reeleição. Então isso acontece. Isso acontece. É por isso que hoje não se dá conta mais de se sustentar. Isso está insustentável por esse motivo. Então nós temos que desenvolver política, desenvolver projetos justamente para que isso termine. Questão de gasto com cafezinho, questão de milhões hoje na Assembleia. Me desculpa, mas é um absurdo. São coisas que deveriam estar sendo utilizadas para a segurança pública, para a educação, para a saúde, como todos prometem. Todos prometem, toda eleição é a mesma coisa, é os mesmos itens. É os mesmos itens, então assim, acaba virando cômico, porque hoje a população, o que ela diz? Mais de uma vez aquele discurso que eu vou investir na educação, eu vou investir na saúde. Nada acontece. Então, ou você entra para fazer, ou então fica de fora. Agora, é que eu te falei, se o cara entrar amarrado, devendo, né, favores, a pessoa não faz. Eu não quero esse tipo de política. Se eu entrar ou não entrar, eu digo, ficar feliz se eu entrar, e se eu não entrar, eu tenho certeza que aqueles votos que eu receber vai ser de confiança. E é isso que eu quero, e mais nada. Não quero dinheiro, não quero nada. Pessoas já vieram me oferecer, inclusive, não vou citar nomes, mas semana retrasada me ofereceram 100 mil reais para desistir da campanha, para poder apoiar. Eu só tive 3 coisas a dizer. Não entrei na política para ficar rico. Segunda coisa, esse dinheiro não é teu, de algum lugar veio. E se estão me pagando esse valor para desistir, talvez é porque eu esteja incomodando e eu tenho alguma chance. Senão não iriam investir tanto dinheiro para poder desistir. E eu não quero isso, eu não quero ficar rico com a política, eu não quero, eu tenho, minha vida tá ótima assim. Tá ótimo, eu só quero contribuir. Foi para isso que eu tive vários problemas, tanto na família quanto os amigos que eu ajudei, e é isso que eu quero fazer sempre. Não é um projeto pessoal, individual. É um projeto realmente, eu quero deixar um legado. E sobre a questão de hoje, você vai terminar o mandato de vereador? Não vai? Talvez eu não termine o mandato, mas eu sei que os 2 anos que eu fiz bem feito. E vou poder fazer mais sendo deputado. E quem sabe em 2020, não estou querendo me de febre, não.
Não estou querendo medir febre de voto. Se eu quisesse medir febre de voto, eu ia investir dinheiro e comprar voto. Mas em 2020, com certeza, eu quero participar das eleições novamente. E provavelmente vai ser como prefeito. Vai ser num cargo majoritário, como prefeito, como vice, é uma oportunidade de estar trabalhando pelo município. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas convicções, eu sei que pode dar certo, desde que você trabalhe corretamente, justamente trabalhar, usar a máquina pública para o benefício da comunidade. Só e somente só, é só assim que as coisas vão funcionar. Enquanto eu puder lutar, enquanto eu puder estar na área, como diz assim, eu vou participar, sem problema nenhum. E se eu tiver que cumprir um mandato de 2 anos hoje na Assembleia e depois participar das eleições municipais e por um acaso ganhar, eu vou ter um suplente lá. Eu vou ter uma pessoa que vai me representar aqui. Então isso faz tudo parte de uma estratégia também. Você não precisa estar lá para poder trazer benefícios. A partir do momento que você entra, você já tem o seu lugar ali. E aí você vai procurar onde é que eu posso contribuir mais agora para a minha cidade. É lá? Então eu vou tentar entrar lá. Se eu entrar, eu sei que eu vou ter uma pessoa que vai me representar aqui e a gente consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo para a cidade. Então isso é só estratégia política que eu acredito que possa dar certo. Com certeza vai dar. É só a gente trabalhar, focar nas coisas que são corretas e pronto. Não é difícil. Não é difícil fazer. Basta as pessoas quererem. Perfeito. Certo. O governo do estado tem uma política de renúncia fiscal, né, concedendo isenções e descontos para empresas. No ano passado foram 5 bilhões e 700 milhões de reais que o governo abriu mão de arrecadar. O senhor concorda com essa política ou acha que ela tem que ser modificada, esses descontos? Olha, eu acho que tem que ser feito um estudo para ver de que forma que está sendo feitas essas isenções. Será que não são... Eu desconheço, vamos falar, as empresas e do porquê. Eu acho que tudo tem que ter critério. Tudo tem que ter critério. Não só as grandes empresas, como as pequenas empresas também geram empregos. Elas também têm que ter esse tipo de benefício. Esse tipo não é isenção. Talvez uma diminuição para que o Estado também não fixe em arrecadação. Agora eu pergunto para você, essas empresas realmente foram isentas e contribuíram para o Estado? Aumentaram a taxa de emprego? O que elas produziram para contribuir com o Estado, para ter esse tipo de isenção? Você tem que ter uma troca. Isso é uma política público-privada que hoje vem dando certo e você tem que fomentar cada vez mais. A sua empresa, eu vou te dar esse benefício, mas em contrapartida eu preciso disso. Então a empresa tem que contribuir também com o Estado para poder crescer. Agora, se for para fazer isenção de impostos, para depois lá na frente ela poder bancar a tua campanha, aí desculpa, eu não concordo. E muitas das vezes é isso que acontece. Eu te arrumo lá uma isenção lá, mas quando eu precisar, e aí a empresa vai, porque lá que se ele ganhar vai ter mais uma isenção, mais um esqueminha. Então isso eu não concordo. Eu acho que deve ter critérios documentados. Você vai ter essa isenção. É a mesma coisa das associações que recebem recursos do governo municipal, estadual. Qual é o que você precisa? Você tem que documentar, você tem que mostrar o trabalho que você desenvolve com a comunidade para poder receber o recurso. Essas empresas, o que elas fazem? Você tem isso em mãos, aparece isso na mídia, é apresentado para a comunidade. Então, pode ter isenção, eu acho que não é questão de isentar totalmente. Eu acho que uma mão lava a outra, desde que seja correto. Não é questão de lavar a outra de eu banco a tua campanha e tu me tira aquele imposto. Não, uma mão lava a outra, que eu digo, a política pública e a política privada. As duas devem ser responsáveis pelo crescimento da sociedade, ponto final. Se você tem isenção lá, você tem que contribuir aqui. Porque o Estado deixou de arrecadar. Só que para você fazer aquela ação, tomar aquela ação para a comunidade, vai custar às vezes muito mais barato do que o imposto que você pagou, que você iria pagar. Mas o benefício está ali.
Você contribuiu com alguma coisa. Dessa forma, eu concordo com a isenção ou diminuição da carga tributária. Agora, de outra forma, só você tirar para que as empresas cresçam, mas não contribuam, aí eu não concordo. Bom, candidato, a entrevista chega ao fim. Então, agradeço a sua presença, desejo uma boa campanha. Agradeço também ao Marcelo, a todos que nos acompanharam até agora. Até a próxima.